Fala galera, tudo bom? Boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu imagino que sim, né? O Chelsea venceu, então eu espero que esteja tudo bem com vocês. Você está assistindo o Ilha do Chelsea, meu nome é Thiago Pimentel, né? E você está assistindo os 5 motivos para a nossa vitória hoje contra o Benfica na Champions League. Um jogo que tinha muita antecipação pela volta do Mourinho, né, desde 4 anos a enfrentar o Chelsea, a visitar o Stamford Bridge. A última partida, salvo o engano, foi numa vitória do Chelsea contra o Tottenham em 2021 pela Premier League, né, quando o Tuchel ainda era o técnico, então faz tempo, né, e finalmente voltamos a vencer, né? Finalmente, graças a Deus. E a gente vai analisar por que o Chelsea conseguiu vencer e vencer de uma forma ali eficiente. Para mim, a palavra que resume o Chelsea hoje é eficiente, né? Nesse quadro aqui, que é basicamente a minha análise pós-jogo, vão ter quadros verdes, laranjas ou amarelo e vermelho, tal qual o sinal de trânsito. Verde é para positivo, para pontos positivos, vermelho é para pontos negativos e críticas, e o laranja é basicamente um alerta. Não é necessariamente algo ruim, mas é algo para ficar de olho. E num resultado positivo como esse, acho que é justo começar com uma caixa verde, com um ponto verde, que vai, para mim, para o Maresca, né? Assim, sendo sincero, eu fiquei preocupado com a escalação quando eu vi, né, jogar Enzo e Caicedo. Para mim parecia um pouco desnecessário, e o Enzo, que já poderia ter sido poupado, ele chegou até a ser poupado, né, durante essa sequência, se eu não me engano, acho que contra o Brighton, corrija-me se eu estiver errado. Jogar o Enzo jogar 90 minutos para mim parecia desnecessário, né? Mas deu certo, o Chelsea jogou bem, o Maresca conseguiu fazer o Chelsea ter uma postura aceitável, que, para ser justo com ele, por exemplo, o nosso primeiro tempo contra o Brighton foi um primeiro tempo bom, e o Chelsea contra o Bayern teve ali momentos interessantes, né? Mas o que faltou foi cabeça, foi mentalidade, foi psicológico, né? Coisa que hoje a gente conseguiu ter um pouco mais acertado, né? O Chelsea conseguiu jogar bem, e apesar de uma escalação ali com outras decisões duvidosas, e eu já vou entrar nesse ponto, o Chelsea conseguiu defender muito bem. E para mim esse é o segundo motivo do resultado. O Chelsea conseguiu uma atuação defensiva sólida, e eu atribuo muito disso ao Badiashile, né? O Badiashile teve uma boa atuação, não só defensivamente, mas também começando a saída de jogo. Ele que não jogava há um bom tempo, ele entrou contra o Brighton e tal, mas o Badiashile é um jogador que, ao que tudo indica, não é peça-chave nos planos do Maresca, né? Mas ele foi bem. O Chalobah voltou a jogar bem, graças a Deus, porque, assim, se eu tivesse feito vídeos aqui dos outros jogos, desses últimos 4 jogos aí do Chelsea, com certeza eu iria comentar das atuações não muito boas do Chalobah, particularmente contra o United, contra o Brighton, então nem se fala, né? Mas o Chelsea defendeu bem, não tem como falar da defesa do Chelsea hoje sem falar do Cucurella, que, assim, ao mesmo tempo é redundância falar dele. Você sabe que ele é bom, você sabe que esse cara marca muito bem, mas tem que ser dito, o Cucurella é um absurdo de lateral, assim, é bizarro, né? A melhor chance que o Chelsea teve também, ofensivamente, é muito mérito dele, num lançamento que ele recebe na área, a bola alta pra caramba, e ele consegue dominar livre,
e ele toca pro lado e tá o George desperdiça a chance, o que nos leva ao terceiro ponto do resultado de hoje, que é pra mim, eu vou personificar isso no George, mas eu acho que isso vale pro ataque como um todo do Chelsea, que hoje não estava muito alinhado. Claro, um ataque reserva, com exceção do Pedro Neto, então é natural que o ataque não seja perfeito, mas o ataque do Chelsea hoje foi meio abaixo, né? A gente venceu com um gol contra, afinal de contas, né? E fora essa chance do George, eu não lembro de uma outra grande chance que o Chelsea teve hoje. E para mim, por mais que eu tenha elogiado o Maresca, a decisão dele de escalar o George de falso 9, né, já que o João Pedro tava, né, não estava 100% e o Delap tá machucado e tudo mais. Olha, por favor, não. Vai queimar o menino. Assim, eu gosto do George ao ponto assim de ter ficado triste quando toda aquela coisa dele pro Fulham estava acontecendo. Acabou não acontecendo, ele ficou. E assim, tu vai queimar o moleque. Esse moleque não é atacante, esse moleque não é centroavante. Assim, beleza, ele tem ele é rápido, ele tem um certo elemento físico, assim, ele tem uma força, mas esse moleque não é camisa 9, entendeu? O Chelsea basicamente estava quase que jogando sem um atacante, assim, com um a menos no ataque, porque ele não estava gerando espaço no meio, mas ele também, quando ia para a ponta, não fazia muito, não tinha muito, assim, muita criatividade da parte do ataque do Chelsea. Então, por favor, Maresca, não faça isso, né? Mas, por outro lado, se eu falei mal aqui do George, se é um ponto negativo da análise do George, um ponto positivo para mim é o Boa Noite, né? O jogador que a gente pegou emprestado do Brighton, mais um. E eu acho que, ao que tudo indica, é muito cedo ainda para dizer, mas eu acho que é mais um acerto, né? Mais uma contratação que a gente faz do Brighton, que parece ser interessante. O moleque tem jogado bem, né? Ele contra o Brentford, na minha opinião, foi a única coisa boa daquele jogo. O moleque jogou bem, o moleque parecia estar entrosado ali minimamente, com bons toques e tudo mais, né? E das outras vezes que entrou também, entrou bem. E hoje foi mais uma dessas vezes, conseguiu um chute ali de fora da área interessante, assim, claro, eu tô aqui elogiando o moleque, mas o moleque não é o Messi, entendeu? E eu tô elogiando ele por coisas básicas. Mas é um moleque novo, é um garoto, porra, de 21 anos, que já se pegou emprestado, né? Emprestado sem opção de compra, inclusive. Então, assim, eu tô elogiando coisa básica aqui dele, mas é um moleque que, na ausência do Palmer, não tô dizendo que ele tá aí sendo o Hazard reencarnado, mas ele tá fazendo um trabalho sólido, né? Ele depois saiu no começo do segundo tempo para a entrada do Estevão, que eu gostei bastante, né? O Estevão jogou de camisa 10, que foi algo, né, caso vocês não se lembrem, algo que aparentemente foi meio que a intenção, né? O Estevão chega no Chelsea não para ser ponta direita, mas para ser camisa 10, para jogar como meio atacante, e ele jogou pela primeira vez hoje como camisa 10, com o Pedro Neto pela direita, o Garnacho pela esquerda e depois o Gittens, que inclusive também mais uma atuação bem modorrenta do Gittens, na minha opinião. Então, beleza, para finalizar, o último motivo determinante para o resultado de hoje é um ponto negativo, não tem como, eu ia até tentar dizer que é só um alerta, porque, né, acabou que não fez diferença no placar dessa vez,
mas não tem como o Chelsea tomar o terceiro cartão vermelho em 5 jogos e tá tudo bem. Assim, é um cartão vermelho assim como os outros dois, assim como o do Sanches contra o United e do Chalobah contra o Brighton, contra o do Chalobah até um pouco menos. Mas esse cartão vermelho hoje do João Pedro foi totalmente estúpido. Como foi segundo amarelo, eu não sei se o João Pedro toma gancho de 2 jogos ou se ele só toma de 1. De todo modo, ele tá fora do próximo jogo do Chelsea na Champions, que é contra o Ajax em casa. Ok, tudo bem. O Ajax em casa, com todo respeito ao Ajax, que é um time enorme, com muita tradição, e eu não tô fazendo pouco caso com eles, mas o jogo do Ajax em casa ainda é um jogo mais tranquilo do que o Benfica. É um jogo que o Chelsea pode ali, né, rodar o elenco e tudo mais. Mas assim, porra, tu tomar um cartão vermelho desse, cara, um pé alto daquele, precisava? Precisava? Eu acho que não. O João Pedro tem sido uma contratação fantástica até aqui, pela primeira vez em, sei lá, pela primeira vez em 5 anos, acho que desde o Giroud, que eu não me sentia tão tranquilo com o atacante do Chelsea. Ele tem ido muito bem, ele tem feito gols importantes, ele foi absurdo no Mundial. Agora deu a secada um pouco assim, porque também, cara, o time do Chelsea como todo caiu de produção e o João Pedro não ia ser diferente. Especialmente com o pobre coitado tendo que jogar sozinho no ataque, porque o Chelsea inventou de ter 2 expulsões em jogos diferentes. E o Maresca também inventou de retrancar nessas 2 ocasiões. Enfim, é isso. Do contrário, como eu falei, é uma atuação que ela não é brilhante, ela não é, oh meu Deus, o Chelsea está de volta e toma cuidado Liverpool, mas ela é necessária. Por um momento ela é necessária, ela acalma um pouco os ânimos, o que é muito importante, né? E falando em Liverpool, eu acho importante pontuar que traz um pouquinho de confiança, mais pelo fato do Liverpool ter perdido 2 seguidas agora. O Liverpool hoje perdeu contra o Galatasaray, gol do Osimhen, e perdeu também contra o Crystal Palace no fim de semana. Então, assim, o nosso adversário, a princípio, está num momento, por falta de palavra melhor, vulnerável, né? O que é interessante. Mas, enfim, Chelsea tem o histórico dele de reviver boas fases, né? De ser caridoso, né? com adversários que estão passando por um momento difícil. Então, pezinho no chão, vamos que vamos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like, compartilha com os seus amigos e com os seus outros torcedores do Chelsea. E até a próxima, galera. Um abraço.